Seja muito bem-vindo a esse vídeo onde eu vou responder, na verdade, eu vou responder as perguntas que vocês fizeram. Eu queria dar boas-vindas com o nome de um quadro, mas eu confesso que eu não consegui pensar em nenhum nome de quadro. Então, se você tem uma sugestão para o nome do quadro, onde vocês perguntam e eu respondo, coloque aqui nos comentários. Enquanto isso, vamos lá para essa primeira pergunta do Everton05. Ele falou: Olá, desenvolvi o Microsage esse programa, que no caso é o Lovable, mas não sei como publicar ele no site para eu vender o serviço que ele disponibiliza. Poderia fazer um vídeo explicando? Claro, vamos embora, o Everton05 lá para o Figma. Já adianto que aqui tem dois caminhos. Dois caminhos. Um mais simples, que eu vou logo resolver aqui, porque se for esse o problema, você já tem o problema resolvido aqui no começo do vídeo. Caso você queira o domínio, é por aqui. Caso a gente esteja falando de modelo de negócio, aí fica até o final do vídeo que você vai entender como que você pode disponibilizar, quais são as duas formas que você pode disponibilizar esse serviço que você está prestando. Se for o domínio, por exemplo, filadobolo.com.br, que foi o software que a gente criou, o MicroSAS que a gente criou no vídeo, dois vídeos atrás, eu acho, ou três, não sei, entrar no meu canal você vai ver. Você vai fazer basicamente o seguinte: você vai entrar lá no registro.br, você vai comprar um domínio e você vai conectar esse domínio ao fila do bolo. Davi, como é que eu conecto esse domínio? Você vai lá em Publish, ele já tem uma URL gratuita do próprio Lovable, mas caso você queira um domínio especializado, você vai lá em Manage e vai conectar o domínio. Aí, eu não vou seguir isso aqui porque a ideia não é ser um tutorial. Mas você conecta o domínio, é super simples e você segue a partir daí. Agora, se a gente está falando de modelo de negócio, a gente está falando de uma coisa muito mais interessante e muito mais legal, que é o tópico desse vídeo. Modelo de negócio. Existem dois caminhos, certo? Existem dois caminhos de modelo de negócio. O primeiro é um serviço. Ou seja, se você está criando um micro SaaS, você está falando que é um micro, certo? Ali de micro, ó. E SaaS é Software as a Service, que é aquele. Vixe, saiu todo errado ali, ó. Service. Aí. É um software como um serviço. Ou seja, esse S, esse A, esse A e esse S aqui, Software as a Service. Beleza. O outro caminho, ele é uma consultoria. Para quem está começando, eu recomendo muito mais mesmo a consultoria. Já já você vai entender o porquê. Se você está falando de um serviço, o caminho ele é muito simples, certo? Ele é bem simples. Você está lá, se você tem um serviço, você vai ter que colocar um checkout dentro dele para quê? Para que as pessoas transacionem pagamentos, assinaturas, cobranças dentro do seu serviço. Qual é o exemplo disso, Davi? Netflix. Se você tem Netflix aí em casa, você vai ver que você tem um lugarzinho lá que você paga aquele software. A Netflix é um SaaS. Você paga lá a assinatura, não sei quanto é, e todo mês fica descontando lá. Antes de você pagar, você passa por um checkout. Davi, qual checkout eu utilizo? Tem vários. Tem vários. O que eu recomendo você utilizar é o Stripe, porque ele é um dos mais conhecidos. A integração dele com o Lovable é super tranquila também. E ele funciona muito facilmente. Futuramente eu gravo um vídeo ensinando como integrar o Stripe. Mas eu não quero muito focar nesse caminho aqui. Eu quero focar nesse caminho da consultoria, que é o que eu recomendo que vocês que estão começando utilizem. Davi, o que é uma consultoria? É basicamente o seguinte: você vai lá no cliente, você entra em contato com ele, você vai lá, aí você fala: Ó, fulano, lá na fila do bolo, vamos lá na fila do bolo. Você vai lá na doceria, na boleria, aí você fala: Ó, eu vi que você tem uma televisão aqui e tal, a gente tem um software que ele faz essa gestão de filas e de pedidos para todos os seus clientes aqui, tanto os que pedem via WhatsApp, quanto os que pedem aqui presencialmente. E aí você tem uma gestão, você vê as pessoas, os próprios clientes vêm com onde é que está o pedido dela e o status dela. Deixa eu te mostrar aqui. Você vai lá, mostra para ele, né? Faz a apresentação e aí você fala: ó, você quer comprar? E o cliente vai falar: quero. Quando ele falar quero,
Aí a gente entra em dois caminhos aqui, dois subcaminhos dentro da consultoria. O primeiro é você criar um projeto para cada cliente. O segundo, ele é basicamente, deixa eu diminuir essa letra aqui que ela tá muito grande. Criar um projeto para cada cliente. O outro caminho é você criar um projeto único, criar um projeto único para todos os clientes. Davi, qual a diferença entre um e outro? Quando a gente vai falar de maneira menos técnica, a gente está falando que nós temos um produto e todos os clientes utilizam daquele produto. Você pode fazer ajustes pontuais para aqueles clientes, ou você pode fazer um ajuste no produto inteiro que vai repercutir em todos os clientes. Para você que está começando, o que é que eu recomendo? Criar um projeto para cada cliente. Por quê? Porque você vai trabalhar sob demanda. Davi, eu não vou ter um monte de projetos, não? Vai. Vai dar trabalho? Vai. Se você achou que ia ser aqueles que, faça um microsize e fique milionário, não é. É bem assim. Você vai ter mais trabalho? Vai. Porém, você vai ter um controle e você vai ter um esforço muito direcionado à dor do cliente. Ou seja, se você vendeu a fila do bolo lá do jeito que tá lá, do jeito que a fila do bolo tá, para 10 clientes, se 9 deles se adequarem, perfeito. Você tem 9 clientes que estão usando. Se um deles pedir uma funcionalidade a mais, o que é que você vai fazer? Você vai desenvolver especialmente para aquele cliente. E aí você pode até falar, eu faço essa funcionalidade para você por R$ 1.000. R$ 1.000. A mensalidade dele é, sei lá, R$ 60, 80, 100. Mas para essa funcionalidade existir, eu cobro R$ 1.000. Você ganha pelo desenvolvimento pontual e ganha pela assinatura que o cliente vai ter durante os meses que ele ficar. Beleza? Então, basicamente, esse é um caminho que eu recomendo muito para quem está começando a vender micro SaaS. O outro caminho, que é criar um projeto único, você vai ter algumas dores de cabeça, porque você está começando a formar uma empresa que a base dela é um produto. Ou seja, você vai ter que ter suporte, você vai ter que ter talvez alguma pessoa que tenha uma assistência técnica, porque se você for fazer tudo, provavelmente você não vai fazer nada com qualidade. E, Davi, você está falando então que eu vou ter que, para eu começar, eu tenho que contratar gente? Não, não é. Ao ponto que você for aumentando a sua base de clientes, você vai ver que toda vez que você for fazer uma melhoria, alguém vai cancelar, alguém vai reclamar, vai quebrar alguém, e aí você vai ter que estar ajustando, melhorando. Por isso que faz para cada um projeto separado, para você que está começando. Para quê? Para você começar a ver dinheiro. Basicamente isso, para você ver dinheiro. Quando você começar a vender, você vai se estimular a querer crescer. E aí você vai para outros caminhos que em futuros vídeos a gente vai trabalhar nesses outros caminhos. Mas o Everton 05, eu acredito que a sua pergunta ela tem essa resposta aqui. Esses dois caminhos. Se você está falando de domínio, aqui. Se você está falando de modelo de negócio, isso daqui. O que eu recomendo novamente? Ir pelo caminho de consultoria, onde você cria um projeto para cada cliente. Eu vou entrar em outro vídeo mais detalhadamente o que é que a gente faz lá dentro do Lovable, e o que é que a gente faz lá dentro do Supabase. Lá dentro do Supabase. Supabase. Deixa eu colocar duas setas aqui que eu achei que eu ia botar só uma e acabei colocando duas. O que é que a gente coloca lá dentro do Lovable e o que é que a gente coloca lá dentro do Supabase. Por quê? Aí a gente vai entrar num ponto um pouquinho mais técnico. Cada cliente com uma página, cada cliente com uma tabela. Não é o Não é a intenção desse vídeo agora. Vamos embora, que futuramente eu gravo mais sobre isso daqui detalhadamente. Me cobrem nos comentários. Agora vamos lá para a segunda pergunta. André Timbo 2055. Ele colocou o seguinte: excelente vídeo, continue nos fornecendo essas informações valiosíssimas. Valeu, André. Tamo junto. Está ajudando bastante. Uma dúvida: como aplico isso em uma empresa? Gostaria de ajuda. Grato. André, vamos lá para o Figma. Essa pergunta do André, ela é muito completa, muito completa. A gente poderia tirar umas 2 ou 3 aulas facilmente aqui só para responder essa pergunta. Antes de tudo, eu só trocaria esse termo aqui, ó, de aplico, eu colocaria
Implantar. O que é que você precisa para implantar o sistema dentro daquela empresa? Existem várias formas de fazer isso. Existe a forma onde você vai pegar o projeto lá do Lovable, você vai duplicar e você vai entregar aquele pacotinho. Literalmente, aquele pacotinho, tipo a URL, literalmente, que tá lá. Você entrega para a pessoa e você trabalha fazendo a gestão dentro daquela URL. Por exemplo, se eu fiz lá a URL filadobolo.com.br, eu entrego isso para fulano. Ó, você quer com domínio? Aí você, ó, já vou, vai dica de venda aqui. Nem era para eu estar respondendo isso aqui dentro desse vídeo, mas vamos lá. Dica de venda já para vocês. Se você quer vender com o domínio para o cliente, você vai lá e cobra mais caro para você vender com o domínio. Sei lá, o domínio é R$ 50, você faz a gestão do domínio, você faz a implementação do domínio dentro do Lovable, você cobra aí 200. Por exemplo, eu vou chutar qualquer número aí. Aí você vai lá e entrega o projeto filadobolo.com.br para ele. E aí, tudo que você mexer ali vai ser somente para ele. Perfeito. É simples, fácil e prático. Do mesmo jeito que eu respondi lá para o Everton. Se você está vendendo isso pela primeira vez ou você está começando agora, faz isso aqui. Faz isso daqui. Duplica o projeto, vai ser super mais rápido. Você vai ganhar dinheiro mais rápido. Você vai se estimular mais rápido e você vai conseguir aprender mais rápido. Porque no começo a gente não tá aqui para começar e semana que vem ficar milionário. Eu queria que fosse assim, mas infelizmente não é. Você vai errar um bocado, mas com isso você vai aprender. Então, o que eu recomendo que você faça é essa implantação, ela seja individual. Ou seja, você está lá aplicando, você está desenvolvendo um projeto e você entrega aquele projeto. Desenvolveu o projeto, entrega aquele projeto. Se você quiser fazer um SaaS, um micro SaaS, como está sendo o tema dos últimos vídeos, você vai precisar de algumas coisinhas a mais. Não vou conseguir fazer no Lovable com vocês. Por quê? Porque seria muito específico. Para cada micro SaaS, vai demandar uma gestão diferente. Mas eu quero falar aqui exclusivamente como seria na fila do bolo, como é que eu faria para que vocês consigam entender e consigam aplicar aí nos micro SaaS de vocês. Então, o que eu precisaria para fazer a gestão de usuários dentro do micro SaaS? Filadobolo.com.br. O meu mouse ele está descarregando na hora do vídeo, eu não acredito. Aí, voltou? Voltou? Parece que ele tá meio zonzo ainda, ó. Mas beleza, vamos tentar ir com ele aqui, senão eu vou pelo touchpad. O que eu preciso aqui para fazer a gestão de usuário? Antes de tudo, a gente vai traçar a lista de requisitos. Se você parar para pensar, eu sou gestor do SaaS. Eu preciso de um painel onde eu tenha conhecimento de todos os usuários que estão ali, que eu possa enviar um convite para novos usuários, ao ponto que eles vão assinando comigo. Eu posso excluir usuários que não são mais meus clientes, eles cancelaram por algum motivo. Então, vamos lá. Eu preciso, para o painel de gestão de clientes, eu preciso de. Aqui eu vou colocar uma indentação. Eu preciso de um CRUD de usuários. Bem simples. Se você quiser fazer um dashboard, faz um dashboard. O mais simples de tudo é fazer um CRUD. Você cria um usuário, o Supabase envia o e-mail para ele. Simples como isso. Você exclui o usuário, ele não tem mais acesso àquilo. Simples como isso. Lista de requisitos. Para o painel de gestão de clientes, é isso que a gente vai ter. Basicamente isso. Quando a gente vai lá para o painel quando a gente entra, na verdade, quando a gente entra mais um pouco, vamos lá, eu gosto de desenhar essa parte. Eu vou pelo touchpad, então vai ficar um pouquinho mais devagar aqui. Eu tenho um painel lá que tem um CRUD, que tem todos os meus clientes que estão ali, certo? Todos os clientes que eu tô vendendo aquele SaaS, dentro de um único projeto do Supabase. Do Supabase não, do Lovable. E aí, cada cliente daquele, cada linha daquela tabela é um cliente. Você tem que entender que cada linha, certo? Cada linha daquelas que estão ali é como se ele estivesse referenciando uma outra tabela. Davi, que outra tabela é essa? Essa outra tabela são as informações que o seu cliente precisa exibir, ou seja, o pedido, os pedidos que estão lá, os status dos pedidos. Então, lembra aquela tabela que a gente fez na fila do bolo?
é a mesmíssima coisa, só que a diferença é que aqui dentro dessa tabela vai ter um ID, um ID, que é referente à linha que você criou no seu painel de gestão. Ou seja, quando eu criei um novo cliente chamado Davi Aires, com o e-mail lá de Davi Aires, automaticamente aquele ID, sempre que Davi Aires gerar um novo pedido, ele vai estar com o ID dentro da tabela de pedidos. Olha que interessante, dentro da tabela de pedidos. Então, para o televisor de Davi Aires, vai aparecer apenas os pedidos que estão com o ID de Davi Aires. Entendeu? Então, quando eu vou lá para o painel do cliente, eu preciso ter uma referência na tabela de pedidos. Lembrem, novamente, eu estou falando com relação ao exemplo da fila do bolo. Você vai ter que entender como é que você quer que seja a estrutura do seu SaaS para que isso funcione. Então, basicamente, o painel de gestão do meu cliente e o painel do meu cliente. Eles são muito parecidos, porém, aqui você vai cuidar de usuários, lá ele vai cuidar de funcionários, digamos assim, certo? Foi a mesma, parecido com a resposta que eu dei aqui para o Everton. Mas vamos lá. Dentro do painel do cliente, ele vai ter que ter tecnicamente a referência na tabela de pedidos, ele vai ter que ter o CRUD de funcionários e ele vai ter que ter todas aquelas telas que a gente já tinha criado, como se fosse um único projeto. Lembra? Se você vai vender com domínio, pega o projeto, empacota, vende, entrega. Se você vai vender aquilo ali como um projeto no qual a pessoa, seus vários clientes, eles vão descender de um único projeto, por exemplo, se o seu SaaS, se a sua empresa de SaaS é da Viagens Tecnologia, todos os clientes, eles vão estar dentro do domínio da viagestecnologia.com.br. Vai ficar só o barra nome da empresa, barra nome da empresa. Então, você vai precisar fazer isso. Toda vez que tem o CRUD de usuário, automaticamente isso daqui abaixo já é feito. Então, vai ter uma tela, eu vou colocar aqui o nome tela, CRUD de funcionários, tela, painel de TV, tela, gestão de pedidos e tela, novos pedidos. Se você não assistiu o vídeo da fila do bolo, provavelmente você vai se perder um pouquinho aqui. Então, assiste o vídeo da fila do bolo e depois a gente volta para cá, certo? Eu vou deixar ele em algum lugar aqui. Mas beleza, então a listagem de requisitos é basicamente dois painéis que tem dentro dos painéis um CRUD. A única diferença é que eu consigo gerenciar todos os usuários, todas as permissões dos usuários, e o cliente ele está dentro da linha que para mim são os usuários. O cliente que está ali dentro, ele vai estar sempre relacionado com aquela linha que está na minha tabela de usuários, certo? Então, basicamente é isso. Quando você estiver com essa estrutura feita, lembra novamente, eu vou repetir, vou ser meio repetitivo aqui porque não é uma coisa tão simples de se entender. Eu tenho o meu painel. Quando eu convido um novo usuário através de um e-mail, eu estou dando acesso a ele a essas quatro telas e eu estou falando. Eu até bati no microfone. Eu estou falando que todos os pedidos, tudo que ele gerar lá, vai estar com a referência da linha da minha tabela, certo? Para quê? Para que eu possa ter gestão do que ele fez, do que é dele e do que é de outro cliente. Basicamente isso. Então, eu dou acesso ao CRUD de funcionários, eu dou acesso ao painel de TV, eu dou acesso à gestão de pedidos e dou acesso à tela de novos pedidos. Então, isso vai acontecer de maneira bem lúdica. O que vai acontecer é o seguinte, ó. Vamos lá. Aqui a gente vai ter, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. CRUD de funcionários. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui e aqui. Se a gente for parar para pensar, o meu exemplo lá que eu coloquei, eu vou botar um nome mais ok aqui, Davi Aires Tech.
Ficou do ruim, ficou o péssimo. Naviagestech.com.br nome da empresa barra painel. Painel. Esse aqui é o CRUD dos funcionários. Quando você invitar um outro cliente, olha que interessante, ó. Quando você invitar um outro cliente ou convidar um novo cliente, vai ficar nome da empresa barra aqui, ó, TV. Aqui vai ficar pedidos e aqui vai ficar novos. Olha que interessante. Então, percebe que para o meu cliente, se ele não quiser o domínio, o que eu vou ter é basicamente um monte de URL separada, um monte de URL. E aí, para você implementar isso lá no Lovable, como é que eu recomendo você fazer? Tira um print disso daqui, ó. Tira um print disso daqui. Tira um print disso daqui, principalmente essa parte de requisitos e dessa lógica de URLs aqui e explica para ele o que você vai precisar para o seu microSaaS funcionar, para a gestão funcionar. Lembra que temos dois caminhos aqui, tá? Esse aqui é um, o outro caminho é por projeto. Aí, novamente, vou ser redundante, por projeto. Se ele quiser o domínio dele, que eu sempre recomendo que você empurre esse domínio nele, porque é um negócio muito simples. Para ele é muito melhor ele abrir uma URL com o nome da própria empresa do que abrir uma URL com o nome da sua empresa barra o nome dele. Por projeto, então você vai empacotar aquilo ali, ó, empacotar e entregar para o cliente, certo? Então é basicamente isso. Você vai criar o projeto, você vai empacotar ele e entregar. Ó, tá aí. A gestão, o painel de gestão, que é basicamente isso daqui, é esse. A URL da televisão é essa. Os seus atendentes vão estar dentro dessa URL e os seus cozinheiros eles vão estar dentro dessa outra URL. Simples como isso, simples como isso. Por isso que eu sempre recomendo que vocês comecem por isso daqui. Empacotou o projeto, entregou, bola para frente. Segue a vida, você ganha o seu dinheiro, presta uma assistência e segue a vida. Então, galera, era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ocultar a pergunta do André aqui. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar. Mandem novas perguntas para que eu consiga responder nesse quadro que ainda não tem nome. Deixe a sua sugestão de nome aqui no quadro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.